Bom dia, glória a Deus por isso. Mais um domingo para nós louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Nessa manhã, quero que a amada igreja abra o texto sagrado de Atos dos Apóstolos, 9, a partir do primeiro versículo. Atos dos Apóstolos 9, primeiro versículo. Nós iremos falar do apóstolo Paulo. Eu sei que muitas pregações, várias pregações sobre este homem de Deus, mas nesta manhã eu quero entrar no tema que fala sobre as visões que mudaram a vida de Paulo. Amém? Atos 9, a partir do primeiro versículo, que diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente viu ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és? Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. O homem que viajava com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Amém? Antes de eu entrar na pregação a qual eu citei para vocês, que fala sobre as visões que mudaram a vida de Paulo, são 5 tópicos que falam sobre a visão que mudou. Primeiramente eu quero falar sobre a biografia de Paulo, para depois nós entramos, para você saber quem foi Paulo. Paulo, nome romano, de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante, ao contrário, era o centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próximo da costa do nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido cidadão romano, Paulo era judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso dos partidos dos fariseus. A infância e a adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grandes debates entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado a sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde o seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora não se saiba ao certo quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabemos-se que é certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição do farisaísmo, escrito e observador da lei, e mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente
na sociedade. Então Paulo não era qualquer um. O apóstolo Paulo possuía a cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Nós podemos ver isso em Atos 22 e 28. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Amém? Até aqui vocês entendendo quem foi o apóstolo Paulo, entram na pregação desta manhã, que fala sobre as visões que mudaram a vida de Paulo. Deste sermão sobre Paulo, todos nós precisamos ter as visões que Paulo teve. Vamos ver a primeira, qual é? A visão do Cristo vivo. O texto qual nós lemos, Atos 9, 5, disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Ali Jesus chamou Paulo para a salvação. E mais à frente, em Atos 9, 6, ele diz assim: disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Chamou para uma posição. Quando Paulo teve a visão de Cristo vivo, a sua vida mudou completamente. Ele se converteu e se tornou um grande apóstolo do Senhor Jesus. Quando somos confrontados com a verdade do Evangelho, nossa vida também pode mudar radicalmente. Quando somos confrontados com a palavra, mas para isso nós temos que ter pessoas a qual prega o verdadeiro Evangelho. O que nós temos hoje é muitos TikTokers, é muitos kawaii, é muitos teólogos de Facebook, a qual pregam palavras que não é o verdadeiro Evangelho. Mas para isso nós temos que estar alicerçados, conhecendo a palavra. Por quê? O povo, essa é uma real na parte do Evangelho, dos evangélicos. O povo, muitos não gostam de escutar a palavra. E acaba ouvindo muitos dessas teologias que está acontecendo por aí e acabam acreditando. Eu estou lendo um livro de John Stott que fala sobre falar do discípulo radical. John Stott ele fala o que é ser um discípulo radical? O discípulo radical ele apresenta 8 características do discipulado cristão que são comumente e esquecidos já, mas ainda precisam ser levadas a sério. O primeiro é inconformismo. Segundo, semelhança com Cristo. E terceiro, maturidade e cuidados com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência. Isso é ser um discípulo radical. E o que acontece hoje, tem muitos que estão na frente e não é um discípulo radical. Aí você entra, você vai ser um discípulo radical, você vai arrumar confusão com muita gente. Irmãos, nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho, que é o que precisa para as igrejas hoje. Cristo está voltando. Segundo, a visão da obra missionária. Em Atos 16, 9, Paulo teve de noite uma visão que se apresentou um homem da Macedônia que ele rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve essa visão que o levou a pregar o Evangelho na Macedônia. Ele entendeu que a obra missionária era uma prioridade em sua vida. Para nós, essa obra missionária também é necessária. Mas eu não falo ser um missionário, não estou aqui criticando quem faz, mas eu quero expor, porque tem muitos missionários que se acham ser missionários